Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, nós falamos no programa passado do grande mandamento que Jesus mostrou para os fariseus, os saduceus e todos aqueles qual era o grande mandamento. Mas continuando aqui Mateus capítulo 23, Jesus censura os escribas e os fariseus. Vejam que importante essa lição de Jesus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, Jesus chamou a atenção deles, não é? Diz que na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e os fariseus. E para aquele povo atentar aquilo que eles falavam, mas não fazer aquilo que eles faziam, porque eles diziam e não praticavam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, atam um fardo pesado em cima dos outros, e nem com o dedo eles querem mover os fardos que eles colocavam em cima dos outros. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filacterias e alargam as franjas dos seus vestidos. Então, a forma que eles apresentavam, uma santidade aparente. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Quer estar em evidência, quer estar na frente de tudo, não é? O que mais? E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Então eles desejam isso, ficam felizes, exaltam-se, né? Quando são chamados de mestres, Rabi, mestre, não é? Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Jesus falou isso, não falou para os discípulos? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo, né? Então, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Que mais? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, claro que é, né? Ele é o nosso mestre, é o nosso guia. Que mais? Porém, o maior dentre vós será vosso servo. O maior é o que serve, não é o que é servido, né? Que mais aqui? O que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós vamos ser humildes, para nós sermos também exaltados por Deus, né? Pela nossa humildade, não é? Simplicidade. Que mais aqui? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então ficavam na porta, né? Não entravam e nem deixam os outros entrar. Isso tem acontecido no nosso tempo? Claro, e muito, né? Muito tem acontecido isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo.
vão passar por grandes humilhações, não é? Porque foram enganar as pessoas, enganar a viúva, enganar o órfão, o necessitado, não é? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É uma grande responsabilidade. Corre mares, céus, e vai para um lado, vai para o outro, para construir um prosélito. E depois de construir, faz 2 vezes filho do inferno, pior do que eles. Ai de vós, escribas e fariseus, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Dá mais valor ao ouro do que a pessoa, né? Do que o templo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Deus não habita em 4 paredes, Deus habita em nós. Muito bem. O que mais? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior, o ouro ou o templo? Quem vale mais, o homem ou o dinheiro, a prata, o ouro, os bens? Quem tem mais valor? É claro que é o homem, né? O homem tem mais valor. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. O que mais aqui? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Né? Você leva a oferta lá no altar, é o altar que santifica a oferta ou a oferta que santifica o altar? É Deus que santifica, que abençoa, não é? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus está ensinando para nós que nós devemos cuidar das pessoas. E olhando lá Zacarias capítulo 7, nós vemos que os judeus foram para a Babilônia porque não cuidaram dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Eles foram para lá. E aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Ai de nós, se dermos valor mais ao ouro ou à prata e esquecer do mais importante, que é a pessoa, o ser humano, né? A fé, a crença em Cristo, na sua obra sacerdotal e amar a sua lei, os seus estatutos, os seus juízos. Esse é o nosso dever, como disse Salomão. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar o enfado é da carne. De tudo que você tem ouvido, fiel, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Esses ensinamentos de Cristo são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Para nós fazermos diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aos que servem a vida, aqui desse mundo, ao ouro, à prata, aos bens, do que aqueles que servem a Deus, né, que vão adquirir a vida eterna, porque essa vida aqui é passageira, tá bom? Não vamos ser hipócritas, nem fariseus, né? Mas vamos ser fiéis, tementes a Deus, amar o nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo
como a nós mesmos. Fica com Deus, um bom sábado para todos.